Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Tá. Então tá, gente, bem-vindos todos e todas. Então, sou Gabriela Monteiro, sou facilitadora de Patrick, assim como a Sara, a Lê e a Isabel. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que a gente chama no Patrick de imagens, né? Então, semana passada a Lê falou assim de uma colega dela que fala que estudar Patrick é tipo Jumanji, assim, né? Você abre um tema e você é absorvida pelo tema. Então, foi mais ou menos o que aconteceu hoje aqui, né? Eu tenho questões com a tecnologia e a tecnologia resolveu dar pau para confirmar a minha crença inconsciente de que não dá muito para confiar, que elas estão feitas para não dar certo. Então, é exatamente disso que a gente está falando. Já aconteceu com vocês, assim, na vida de vocês... de vocês estarem, de ter sempre alguma coisa que se repete, ou ter sempre alguma coisa que um padrão de acontecimento, sempre acontece a mesma coisa, e aí você fala, putz, eu sabia que não podia confiar. É desse tipo de padrão que a gente está falando. Então, eu chamei essa palestra aqui de como as crenças inconscientes moldam a sua vida atual, porque é isso, como elas ficam, essas imagens, elas são crenças inconscientes, e elas, por estar no inconsciente, ela acaba tendo mais força do que estando no consciente. E aí ela acaba pregando peças na gente, moldando a nossa vida, sem que a gente perceba. Então, hoje eu usei várias palestras como base, desde a 39 até a 41. Não sei se tem gente nova aqui, mas o Patrick, ele é baseado em palestras que foram canalizadas, e as palestras são numeradas, né? Elas estão disponíveis na internet, e foram essas daqui que são as primeiras que o guia fala sobre imagens, mas ele retoma esse tema o tempo todo, em todas as palestras, porque é um tema extremamente importante. E eu também usei como base esse livro aqui, que chama O Eu Sem Defesas, que eu acho ele super didático. Ele foi escrito pela Susan, algumas partes junto com a Eva Perracos, que é a médium que canalizava, né? Eu acho ele muito didático, dos conceitos base, assim, do Patrick. Só para vocês terem essa referência. Então, primeira coisa que eu quero conversar com vocês hoje, quero deixar um aviso, que nós estamos lidando com o inconsciente. Então, como que é esse negócio de lidar com o inconsciente? Primeiro que ele não vai ser racional igual o consciente é. Ele tem uma coisa que é uma irracionalidade, mas também é uma lógica própria dele. Se a gente for ver, assim, se forçar um pouquinho, até faz sentido, sabe? Que é uma lógica limitada, às vezes errônea, quase infantil, assim. Ah, uma criança pensaria assim. É, exatamente disso que a gente está falando. Então, vamos deixar um pouco a nossa racionalidade de lado, vamos deixar um pouco o nosso adultismo de lado, sabe? Assim, vamos se abrir para a possibilidade que a gente também já foi criança um dia, e de que a gente tem questões irracionais e questões infantis ali no nosso inconsciente que podem, talvez, estar atuando também, né? O inconsciente, ele tem muito do simbólico, então nem tudo é levado assim ao pé da letra, mas se a gente levar para o lado simbólico, as coisas podem fazer um sentido muito grande. E outra coisa, ele não gosta de moralização. Então não dá para ir lá querendo julgar, querendo falar isso é certo, isso é errado, porque ele não porque aí o que acontece é que ele se retrai, ele vai para mais longe ainda. E uma forma muito mais
acessível de se chegar no inconsciente é a gente focar nos sentimentos. Então, dado esses avisos, eu quero pedir para a gente fazer um minutinho de silêncio, fechar um pouquinho os olhos. Respirar profundamente. Trazer o seu corpo. Sentir bem os seus pés no chão, o seu quadril na cadeira, na cama, a parte do seu corpo que está sustentando o seu peso, sentir esse contato da gravidade da terra te sustentando. E ao mesmo tempo você relaxa. Relaxa seu corpo quando você solta o ar pelo nariz. Continuando na sua respiração, você relaxa um pouco a sua mente. Toda vez que você solta o ar, você relaxa um pouco a sua mente e vai deixando ela mais permeável a informações que estão ali perto, mas não estão acessíveis no dia a dia, quando a sua mente está tensa. Relaxa também os seus sentimentos, no sentido de permitir que eles existam, que eles estejam aí, que eles se façam presentes. De abrir um espaço para eles existirem. E eu peço que a luz dourada dessa egrégora do Patrick esteja presente. Você pode escolher se conectar a ela, visualizando uma luz dourada descendo até você e você se abrindo para ela. Essa ajuda espiritual que está sempre presente. E a gente dá o próximo passo no nosso autoconhecimento. A gente pode voltar aqui agora um pouco mais relaxado, sabendo com que a gente vai lidar, né? A gente está lidando com essa parte do nosso ser que a gente não lida no dia a dia, mas que todo dia está ali se expressando. O nosso inconsciente está sempre atuando, mesmo que a gente não esteja consciente disso. Um pouco antes de falar como que ela se forma, eu queria conversar com vocês sobre essa questão da gente formar crenças, né? Eu acho que hoje em dia se fala muito nisso, né? Tá? As pessoas chamam de mindset, de crença limitante, tem vários nomes, né? Para essas ideias que a gente acredita, tanto consciente quanto inconscientemente. Então, às vezes a gente sabe que a gente pensa alguma coisa, então eu penso um pouquinho mal da tecnologia, e às vezes isso vai para o inconsciente e acaba ali, ficando ali. Mas isso acaba influenciando o modo como eu me relaciono com isso, né? Isso acaba influenciando que eu fico com um pouco mais de resistência, eu não me atualizo tanto, porque eu acho muito, a sensação que eu tenho é que eu vou estar sempre precisando me atualizar. Então eu imagino que alguém que tem uma coisa mais fluida com isso,
com esse assunto, talvez não pense desse jeito, pense justamente o contrário. Nossa, tão legal, tanta novidade, né? E olha que legal, apareceu isso, outro é novo, nananã. Mesmo que os problemas se apresentem exatamente da mesma maneira, a forma como me impacta é diferente da forma que impacta uma pessoa que não tem as mesmas crenças a respeito desse assunto do que eu. Então, é claro, eu estou aqui dando um exemplo de uma coisa cotidiana, superficial, né? Mas a gente tem crenças dos mais diversos níveis, né? Crenças, inclusive, que a gente traz de outras vidas. E a gente geralmente acorda essas crenças na infância, ou seja, a gente forma elas ali na infância, do ponto de vista dessa vida, e a gente empurra aí para o superconsciente e vai levando. Como é que isso acontece? Como que essas crenças começam? Quando a gente é pequenininho, a gente experimenta várias coisas. Já viram uma criança? Tudo é novo, tudo é novidade. Ela está experimentando um monte de coisa, tudo é intenso. E algumas dessas experiências, elas vão encontrar um lugar na nossa alma que vai deixar uma impressão mais profunda. Geralmente são fatores e influências do ambiente que acontecem, ou uma experiência que pode ser de choque. Pode ser tanto um evento que marcou esse choque, ou esse choque pode ser alguma coisa que a criança acreditava que era de uma forma, então ela acreditava, por exemplo, que os pais dela tinham um casamento perfeito. E aí, de repente, ela percebeu que não era assim que funcionava. E essa percepção, de repente, pode ser ser percebido como um choque. Tá? A situação já estava lá, mesmo que ela já tenha tido indícios disso antes, quando você percebe aquilo, acontece um choque. E aí as questões que aconteciam quando a gente era criança, podem ser também, quando eu falo fatores e influências do ambiente, pode ser assim, na minha casa era assim, era sempre assim, então eu achava que isso era o normal, né? Então a gente não precisa necessariamente lembrar de uma coisa específica, é o ambiente geral. O ambiente geral também pode ter, também, obviamente, deixou impressões na nossa criança. A partir dessa experiência que deixou uma impressão na criança, na nossa psique, a nossa criança ela vai tirar conclusões equivocadas a partir dessa experiência. E essas ideias preconcebidas, elas vão dar origem a generalizações, ou a falsas relações de causa e efeito. Então, voltando nesse assunto que veio aqui sobre o casamento dos pais. Então, um casamento sempre acaba ruim, né? Ou um relacionamento não dá certo. É uma ilusão, né? Ela pode ir generalizando nesse sentido e tendo essas relações a partir daquela experiência limitada da infância. E limitada porque o mundo da criança é limitado, né? A criança não tem acesso ao mundo, o mundo dela é a família, é aquilo que ela vivencia ali no cotidiano, as pessoas que estão ao redor dela, né? Não tem como comparar a intimidade de dois casamentos diferentes, a intimidade de famílias diferentes, como pesquisar e ver que não necessariamente é dessa forma, né? E aí, a partir dessa conclusão equivocada, ela vai ter uma reação emocional. Essa reação emocional geralmente é para evitar essa experiência aqui atrás. Porque geralmente essa experiência ela era desagradável, ou dolorida, ou ela trouxe uma situação que a gente quer evitar de alguma forma. Né? Então, como a gente não elabora isso, quando criança, elas vão permanecer.
como um comportamento e atitude generalizada em relação à vida. Então, toda vez que acontecer alguma coisa parecida com isso, eu vou lembrar dessa conclusão aqui e eu vou ter essa reação aqui. É isso que vai acontecer. Desculpa, voltando aqui. Então, é como se formasse um ciclo vicioso aqui, né? Então, toda vez que algo que sequer lembra isso, eu vou lembrar dessa conclusão e eu vou ter essa reação, sempre a mesma reação. Ou uma reação, talvez não necessariamente, provavelmente uma reação que quer me defender disso daqui. Então, independente também de como seja a reação, às vezes eu vou atacar, às vezes eu vou fugir, mas é para evitar essa experiência aqui. E a chave está sempre nessa conclusão, porque a partir do momento que a gente leva isso aqui para a consciência, a gente consegue atuar nas questões que não estão, que são mais nessa reação automática, ela não precisa mais ser automática, e essa experiência aqui, ela pode, a impressão dela pode ser amenizada na nossa alma. O grande problema é que isso tudo é empurrado para o inconsciente. E como está no inconsciente, não pode ser confrontado, portanto, adquire mais força do que quando está no inconsciente. Porque, por exemplo, se eu sei que eu acho que todo relacionamento vai dar ruim, vai terminar de um jeito ruim, eu posso questionar isso conscientemente, né? Falar, não, olha lá, tem casamentos que dão certo, não é sempre assim, né? Assim, e tendo essa conversa de adulto com a minha psique. Mas se está no inconsciente, eu não consigo fazer isso. Então, por exemplo, se eu, a partir de uma generalização, por exemplo, se eu acho que nenhum homem presta, por exemplo. Eu tive uma experiência ruim com meu pai, eu vi o meu pai fazendo coisas que não eram legais com a minha mãe na infância, e aí eu acho que nenhum homem presta. Eu posso até querer ter uma vida feliz num relacionamento, mas enquanto eu achar que nenhum homem presta, eu vou ficar ali repetindo isso, sabe? Qualquer sinalzinho vai confirmar minha crença, que vai me levar para esse lugar, que vai me levar para uma reação emocional para me defender e que vai acabar afastando os homens, né? Vai acabar dando ruim mesmo, né? Então, Gabi, quais são as... Oi, e querida. confirmando que nenhum homem presta, né? Reforçando, né, a crença, né? Exato, né? É claro, né? E aí, exatamente, fica um ciclo vicioso. Vendo, não era mesmo para acontecer aquilo. Né? E aí eu já vou para o próximo com essa bagagem consciente também, né? Isso vai reforçando. Gente, sintam-se livres para me interromper a qualquer momento, para a Posso gente fazer conversar uma sobre pergunta, isso. Gabi? Nessa Claro, questão, claro. né, que você colocou, por exemplo, né, dos homens, um homem não presta, né, sendo uma imagem, uma crença. Uhum. No caso, assim, o homem não é confiável. E aí você vai agir de uma maneira que você vai confirmar isso, né? Você pode também agir de uma maneira que você, para se poupar disso, você vai agir de uma maneira a repelir, não confirmar exatamente, mas fazer algo para punir, vamos dizer assim. Tem Sim, essa conotação também? sim, com certeza. A gente vai ter várias reações, né? Com certeza, a gente aqui entre essa reação emocional pode ser alguma coisa que repele, né? Como que eu vou me Uhum. abrir para um relacionamento íntimo Tipo, se eu não romper e confio? fazer a pessoa sofrer, por exemplo, antes Sim, de ter essa reação, né? Como se estivesse fazendo uma punição. Eu digo assim porque eu sinto que isso foi um padrão que aconteceu assim na minha vida. Eu tive, né, um pai bem abusivo e ele realmente fez assim muitas coisas que me deixaram muito
reticente com o elemento masculino, né? E eu só fui conseguir descobrir, curar isso nesse meu relacionamento que eu tô, né? Que eu tive minha filha, com 40 anos que eu tive minha filha e tal, e hoje eu me sinto num relacionamento saudável, justamente por trazer do inconsciente e trazer a consciência, né? Trazer à luz da consciência essa, vamos dizer assim, meio que uma raiva, né? Uma raiva de homem, né? E aí tem essa coisa de querer romper, de não deixar a relação ir, né? Adiante. E eu sinto que é bem isso, e é necessário. Aí você colocou assim, no inconsciente não pode ser confrontado. Eu não entendi muito bem isso. Porque enquanto ela está no inconsciente, né, a gente não consegue falar, nossa, era isso que eu estava pensando. Ah, então é por isso que eu estou agindo desse jeito. Ah, Tá, sabe, assim, entendi. um confronto Aham, saudável, assim, um confronto no sentido de, sim. será que é isso mesmo? Questionar, Isso, aham, questionar, talvez seja tá, uma palavra melhor. tá, tá legal. Mas esse exemplo que você trouxe é bem didático, né? Uma experiência ruim aqui com o gênero masculino, uma conclusão de que eles não são confiáveis porque eles me fazem sofrer, fizeram sofrer. É assim, né? Um homem me fez sofrer. Então, Sim. os homens não são confiáveis, a generalização, né? Uhum, Portanto, relação de causa e efeito, eles devem ser punidos, uhum, né? Então, a reação emocional, eu tô ali punindo os homens, eu não sei nem porquê, mas eu não, né, tô ali querendo forçar uma barra, punir, né? E aí, é claro, a gente pode racionalizar isso de várias formas, né? Não tem, a gente uhum, pode trazer isso, mas foi por causa daquilo, ou então, não, porque vivemos mesmo numa sociedade patriarcal e é difícil mesmo, então os homens, né, é difícil para nós uhum, mulheres, então, né, isso aí os homens merecem, né, então a gente, né, vai trazendo outras questões ali para encobrir isso aqui, mas é exatamente, conforme a gente vai querendo não ter mais é, essas consequências das imagens, a gente vai atrás de buscar o que é meu que está ali, né, criando uhum, isso, que eu, uhum, qual que é a minha parte, não que o outro não tenha, né, mas qual que é a minha parte, o que que me uhum, incomoda tanto, né? uhum. Posso só falar um tiquinho? Só uma parte aqui que tem a ver com o que ela trouxe, que muitas vezes o que é minha parte não só é uma atitude, né, que se repete como um padrão de comportamento em relação aos homens, por exemplo, mas o que eu percebo assim é uma interpretação. Uma atitude pode ser uma interpretação. Eu tenho visto isso muito nos grupos, né? Quer dizer, a pessoa ela interpreta uma atitude do outro segundo aqui a crença. Não precisa nem necessariamente ser uma atitude, quer dizer, sempre é também, é tudo misturado. Mas a própria interpretação é a atitude, né? É uma interpretação que está fazendo valer esse inconsciente, né? Então Uhum. eu interpreto a atitude dos outros segundo essa minha crença, tá? Então só para fazer a ligação entre interpretação e atitude como padrão, né? De comportamento pode ser, né? Obrigada, Sara. E tem também um clima geral que a gente fica em relação à vida ou em relação àquele objeto da nossa imagem, né? Tipo, tem um clima geral aqui, por exemplo, na infância eu estava sempre esperando que alguma coisa ruim fosse acontecer, né? Esperando uma mudança drástica ali que fosse causar alguma coisa ruim para mim, né? E, por exemplo, eu estava sempre achando que os meus pais fossem se separar. Eu fico com um clima tenso em relação à vida, de que qualquer mudança vai ser ruim, qualquer mudança vai ser, mesmo que aquilo não se concretizou de fato, para a criança também pode ser uma coisa que foi o que ela, e aí eu continuo sempre esperando que alguma coisa ruim aconteça,
a partir de uma mudança, e toda mudança ela é a priori vista como uma coisa catastrófica, mesmo que o adulto conseguiu lidar com todas elas adequadamente, né? Então, como a gente estava conversando, né, como elas estão no inconsciente, elas agem fora do domínio da consciência, e aí, portanto, a gente vai ter conflito com as metas e os desejos conscientes, né? Claro, eu quero um bom relacionamento, mas se eu penso, tenho uma ideia errada sobre relacionamentos ou sobre o gênero com o qual eu me relaciono, independente de ser homem ou ser mulher, de ser homo, de ser hétero, de ser neutro, independente de qualquer coisa, se eu tenho uma imagem em relação a isso, aquilo vai acabar se manifestando, né? Então, eu vou ter uma desarmonia na área de vida onde que eu atuo com mais força, né? Então, às vezes eu consigo confiar mais na área do trabalho, nos relacionamentos do trabalho, mas num relacionamento íntimo eu tenho mais dificuldade, porque tem alguma outra coisa ali que atua, que não atua no trabalho. Ou vice-versa também, né? Crenças em relação a dinheiro, em relação a trabalho, a religião, várias coisas, né? Então, vai trazer sofrimento, claro, falta de realização na nossa vida, separatividade, vai separar a gente do outro, da vida, do que a gente deseja, vai trazer frustração, vai trazer dor e reticências aqui, porque a gente é bastante criativo na hora de criar as nossas mazelas, né? Somos bastante criativos na hora de criar um sofrimento. Então, respira um pouquinho, que agora eu quero... Traz de volta essa consciência, assim, para você, né? Respira um pouquinho, porque eu vou falar agora dos sinais de que uma imagem está presente, não só das consequências, mas do sinal. E eu quero que você escute se conectando com alguma coisa prática em você, sabe? Aí eu tenho um exemplo prático disso em mim. Então, um dos sinais é ter dificuldade de superar uma certa falta, ou de mudar um certo comportamento, um certo padrão que você tem. Então, por exemplo, eu queria acordar mais cedo, mas, nossa, eu tento, uma vida inteira lutando contra acordar bem de manhã, acordar cedo e acordar bem disposta. E aí eu tô sempre ali, patinando naquilo, né? Amanhã é sempre às vezes eu consigo, e daqui a pouco eu ando para trás, sabe, assim? Então, isso é um indício, né? Com essa imagem, provavelmente isso aqui que você está tentando superar vai servir como uma defesa, como uma capa protetora, né? Então, talvez aquele comportamento seja útil, tenha um ganho com aquilo. Então, fica aqui com essa coisa de coisas que vocês estão tentando superar, tá? E não conseguem. Uma outra coisa é uma sensação de falta de controle sobre alguns acontecimentos na sua vida. Essa falta de controle pode emergir regularmente, pode criar um padrão, mas é aquilo assim, de novo não consegui me segurar e falei alguma coisa que eu não devia no trabalho, ou sei lá onde, né? Tipo, me irritar de novo no trânsito, perdi a paciência de novo, e aí tá lá, não tive controle sobre aquilo. Quando a gente tem essa sensação de falta de controle, ela é do consciente, claro. Então, tem alguma questão ali no inconsciente que está agindo, né? Então, aquele padrão de comportamento que a gente estava falando, né, das reações em certas ocasiões que a imagem gera, eles podem, inclusive, levar a padrões de acontecimentos externos, e a gente está ali emanando aquilo, né? E aquilo parece que chega até a gente sem que a gente tenha feito nada. Isso também pode acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui.
eu tô bem atrapalhada com a tecnologia, eu tô mais que o normal com a tecnologia hoje. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma pergunta aqui no site, essa parece estar complementando a da semana passada. Eu consegui identificar alguns dos motivos da ansiedade que sinto, daí eu uso alguns pontos, mas eu fico com medo de encarar a realidade, daí eu paraliso e procrastino. Socorro. Calma, Alice. Quem sabe até o final dessa a gente consegue chegar num lugar mais confortável aí dentro, tá? Mas sim, as imagens, elas são... O guia retoma isso em várias palestras, né? Então, vocês vão conseguir fazer ligações com várias palestras que vocês já assistiram. Eu ia dar um exemplo aqui, deixa eu ver se é melhor eu dar em um outro momento. Não, vou dar aqui mesmo, né? Então, e às vezes, assim, né? Esses padrões, eles não são claros, né? Lembra que a gente falou das questões, sim, que às vezes é simbólico ou às vezes é na essência, não vai se manifestar sempre do mesmo jeito. Então, por exemplo, alguém que não consegue ter um relacionamento satisfatório, duradouro, ele pode terminar por várias coisas diferentes, né? Mas o padrão é que a pessoa não consegue ter um relacionamento. Uma imagem que eu percebi a respeito do meu alto valor, eu percebi ela relacionada a dinheiro. Então, isso eu só fui perceber quando eu tive a última vivência, assim, que foi mais clara. Então, eu fiz um trabalho e a pessoa não me pagou. Não me pagou o trabalho que eu fiz. Eu falei, caramba, né? O que está acontecendo aqui? E aí eu fui ver, voltando atrás, em relação ao pagamento, eu fui ver que quando eu entrei no mestrado, eu tive um probleminha com a minha inscrição, os meus dados lá, e eu fiquei 3 meses sem receber também. Resolveu, não foi pelo mesmo motivo, não foi por caretagem, igual da pessoa que não me pagou, mas eu estava ali sem receber. Eu fiz biologia como minha primeira formação, então, e na biologia é muito normal que os estágios serem não remunerados. Aí quando o meu ex-namorado começou a fazer direito, ele falou assim, nossa, engraçado lá na Bio, que ele também é biólogo. Lá na Bio a gente era tão acostumado com o estágio não remunerado que todo mundo acha um absurdo no direito. Eu falei, nossa mesmo, né? Para mim é normal trabalhar e não receber. E aí tem esse padrão, né? Eu trabalho e eu não recebo. E aí eu percebi imagens sobre o trabalho, né? Então, se eu trabalho com o que eu amo, eu estou fazendo por amor, eu não estou fazendo por dinheiro. Né? Então, nossa, não precisa, né? Tem uma questão aí, eu trabalho por amor ou eu trabalho por dinheiro? Não, eu trabalho com amor e trabalho por dinheiro. Né? Eu posso amar o que eu faço, eu continuo amando o que eu faço agora que eu sou terapeuta, mas eu trabalho por dinheiro. E também do meu merecimento, né? Do meu alto valor, o que eu faço tem valor, o que eu faço merece ser reconhecido através disso, né? Então, fica mais claro com esse exemplo? Vocês podem me interromper de novo a qualquer momento, gente, porque imagem, quanto mais exemplos de insights que as pessoas forem tendo, melhor, tá? Eu acho, só uma coisinha que você estava falando me veio, e acho que é verdadeiro. As imagens, elas são sobrepostas, assim, né? Então, a Gabi apresentou uma primeira. Eu posso trabalhar por amor ou por dinheiro, enfim, né? Então é uma. Mas você vai mais embaixo, mas eu não mereço. Você vai mais embaixo, você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa inadequada. Mais embaixo, vai indo, assim, são camadas. E aí você vai quase que peneirando e chegando naquela que assim dói, sabe? Que você fala, nossa, né? Aquela que está por baixo de todas ou faz parte de muitas delas. Então é um pouco isso, né? Vai por camada. Tudo bem, essa é uma camada, é uma crença, é uma imagem, sabe? Mas tem outra que ainda dialoga, e tem outra, né? Tem uma certa sobreposição aí que é bem interessante de ser percebida. E ela é tipo um guarda-chuva, assim, né? Um chafariz, né? Essa imagem principal, ela sai, joga imagens e consequências para todos os lados. E quando
eu tive um atendimento de tarde que a pessoa chegou num ponto, assim, o olho brilha, assim, tipo, a pessoa não consegue nem falar de tanta sinapse que tá fazendo. Nossa, tudo liga aqui, tudo liga. Tipo, liga a minha maternidade, meu casamento, meu trabalho, minha relação com a minha família, tudo liga aqui. Então, é isso. Mas e por isso é importante, primeiro, a gente nunca descartar uma imagem, nunca descartar um insight. Na palestra, uma das palestras sobre imagem, na 39, ele fala assim, quando a gente tem um insight, a gente pode falar assim, tudo bem, eu já reconheci isso, e falar, não, já reconheci, beleza. Não, se está vindo de novo é porque tem alguma coisa a mais. Nunca, sempre encare como uma novidade. E a outra coisa que pode acontecer é você ser tão o oposto da imagem anterior que você não se reconhece naquilo. E aí a tendência também é descartar. Então, não descartem. Vai juntando ali que uma hora vira a chave, o crack final assim da fechadura e o negócio é bonito de ver assim essa cascata acontecendo. Outra coisa outro sinal para vocês ficarem atentos: medos e resistências em ocasiões específicas. Então assim, nossa, eu não sei nem por que isso me causa um desconforto. Às vezes eu nem identifico que é medo e resistência, tá, gente? Tô ali num desconforto, não sei o que é resistência. Tô ali num desconforto, não sei o que é medo. Então, às vezes, eu nem sei, tipo, vou dar um exemplo de mudança de novo. Vieram aqui e falaram que vão trocar um negócio de lugar. Pronto, já fiquei sem paciência o resto do dia. Às vezes, um negocinho pequenininho, não tem racionalidade, não tem lógica, parece que é uma coisa que está tão fora de lugar ali que eu tenho que a nossa reação é expulsar aquilo. Sai daqui, que você está mais me atrapalhando. Mas o caminho é o inverso, e a gente já vai chegar lá. De alguma forma, as imagens estão sempre relacionadas com uma sensação de vergonha. Por quê? Porque a gente, quando criança, a gente vive tudo ali no nosso mundinho infantil, né? E a gente acha que só acontecia com a gente. Nossa, eu achava que só eu ficava de castigo em casa. Eu achava que só eu apanhava. Eu achava que só os meus pais brigavam. Eu achava que só o meu pai que fazia tal coisa. E essa sensação de vergonha, ela impede a gente, ela ajuda a empurrar para o inconsciente e ela impede que a gente lide com aquilo de fato, fale, viu, então, comigo é assim, comigo também, então tá. Já perdeu um pouco da força, né? Então, fiquem Deixa eu perguntar atentas. uma coisa. Essa vergonha, você colocou alguns exemplos, né? A vergonha de situações externas, né? Mas ela também pode acontecer, tipo, vergonha de algum seu, quando você é criança, alguma coisa que você faz, que você sente de alguma forma, tipo, por exemplo, querer que seu pai vá embora, ou querer a separação dos seus pais, algo assim, por exemplo, né? Estou colocando uma Com situação que eu acho certeza. que eu já senti, né? E sentir essa vergonha, e aí isso de alguma maneira gerar alguma imagem. Com Aí não sei. certeza, Carla. Porque quando a gente olha para uma situação, por exemplo, os pais brigando, a criança não entende que ali os adultos são imperfeitos, né? Ela tem uma idealização de que, não, esses são os melhores adultos da minha vida, são as pessoas que me amam, tem algum problema comigo, né? Então, se eu não estou gostando dessa situação, eu preferia que ela acabasse, seja a pessoa sumindo, seja indo embora, seja separando, seja lá como for, então tem um problema comigo. Não é com a situação que é realmente chata, que é realmente sustentável, que é realmente inadequado para uma criança, entende? A criança leva muito a internalizar isso. Por isso que a vergonha está sempre relacionada, que ela acha que é com ela e é só com ela. E eu não vou falar disso, eu vou esconder isso de todo mundo e vou esconder inclusive de mim.
É assim que a psique infantil funciona. Gerando muita culpa, né, Gabi, também, né? Essa culpa e o não merecimento, né? Esse é bem esse círculo vicioso mesmo, que a gente está estudando mesmo, né? Aí, querendo se aprofundar nesses mecanismos mesmo, cara. Sim, e uma culpa falsa, né? Que deixa a gente preso naquilo ou querendo lutar contra aquela culpa, né? Porque tem uma culpa real, que é uma culpa que você se dá conta de algumas coisas e ela causa. Agora eu posso fazer diferente. E essa culpa falsa, ela deixa a gente preso num ciclo vicioso. Não é porque a minha imagem não foi fortalecida o suficiente, é porque eu preciso ser mais perfeita, é porque eu preciso ser, ou eu não alcancei aquilo porque eu não fui agressiva o suficiente, porque eu não fui vulnerável o suficiente. Então eu me culpo e a culpa leva a gente a reforçar a imagem. Esse é um outro tema, tá? É um dos jeitos do ciclo vicioso acontecer, mas vai ajudando a gente a ter dicas de como é que funciona internamente, porque a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, tá, gente? Então, vejam se vocês vão. E um outro jeito da gente, um outro sinal, né? É depois que a imagem se concretiza. A gente tem aquela sensação de já esperar pelo resultado negativo. E é quase uma satisfação também. Ai, tá vendo? Eu sabia que eu não podia confiar. Ai, tá vendo? Ai, fulano é sempre... Ai, tá vendo? Eu sabia que eu não devia ter tentado diferente dessa vez, né? Ter tentado isso. Era melhor ter feito do jeito que eu sempre faço. Deu errado porque eu não fiz daquele jeito. E aí eu posso voltar para o meu lugar da minha imagem e da minha reação que me protegem de um lugar que foi dolorido. Por isso que dá essa satisfaçãozinha também. Ai, volta aqui para esse lugar confortável. Alguém tem alguma dúvida até agora? Quer falar mais alguma coisa? Trouxe aqui um trecho da palestra 41, antes da gente entrar no exercício, que fala assim: aquele que busca suas imagens não tem como evitar de passar por confusão e transtorno por algum tempo, bem como relutância e resistência. Mas esses são exatamente os fatores que vocês construíram dentro de si mesmos. E vocês não podem eliminar esses pontos de sofrimento, a menos que passem por eles, a menos que compreendam sua real importância, seus mecanismos de defesa incorretos, seu significado oculto, independentemente da forma pela qual você tenha conscientemente racionalizado tudo isso. Então, assim, se você está aí escutando tudo isso e parece que não faz muito sentido, se deu um soninho ou um sonão, né? Pode ser um pouco de resistência a gente a entrar nesses lugares. Mas não se preocupe, eu não estou aqui levando vocês para nenhum lugar que você não vai dar conta, tá? Tô com bastante cuidado em relação a isso. A gente fazer primeiro, recapitular a recapitulação de acontecimentos harmônicos de alguma esfera da vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu peguei esse exercício do Eu Sem Defesas, tá? Do capítulo aqui, é o exercício 1 do livro. O que é essa recapitulação? É você pegar, por exemplo, na área de relacionamento e fazer uma revisão. Aquilo que eu falei da relação com o trabalho, não ser paga. Nossa, quando eu não fui paga de verdade, eu falei, puta, agora aconteceu uma sacanagem aqui, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Aí eu fiz uma recapitulação. Nossa, mas no começo do meu mestrado também tive um probleminha, nos meus estágios eu também achava isso normal, né? Fui voltando e vendo que simbolicamente ou de maneira até
diferente no formato, mas a essência estava ali. Então, o convite é você pegar uma área que você queira trabalhar agora, que seja uma área que está aí, que você está mais com atenção nela, ou que teve algum probleminha hoje, ou nos últimos tempos que está te incomodando, seja o relacionamento com amoroso, seja o relacionamento com as pessoas do mesmo gênero, do gênero oposto, com os seus chefes, outras figuras de autoridade, seu trabalho, dinheiro, sexualidade. Sexualidade tem um monte de imagem, né? Sexualidade feminina, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, sexualidade masculina, que tem que ser viril, isso e aquilo, né? Então, fazer uma recapitulação aí, tá? Depois disso, então eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso e essa recapitulação, depois a gente volta para a próxima fase do exercício. Eu vou até colocar aqui para trás essa imagem aqui, para vocês lembrarem da palestra do guia. Se tiver alguma dúvida, me fala, tá? Pode ser se vocês quiserem anotar, assim, palavras-chave para você lembrar, ou se você quiser fazer uma recapitulação mental de aquilo se repetiu de alguma forma parecida, e às vezes não é o formato, às vezes ajuda também muito, aliás, essa é sempre a chave, e para o sentimento. Quando foi que eu senti alguma coisa parecida com isso? Já me senti assim antes? O que estava acontecendo quando eu me sentia assim antes? Hum. Gabi, a primeira parte do exercício eu perdi a instrução, fui pegar a caneta. É para você pegar uma área da sua vida que você queira trabalhar, que está com alguma desarmonia, e fazer uma recapitulação no sentido de procurar um padrão em relação a isso. Ah, tá. Pode ser coisas parecidas na essência, não necessariamente no formato, ou na relação, ou em como você se sentia. O foco é em como você se sente. Tá bom, obrigada. Aí, se vocês puderem ir avisando no chat, conforme vocês forem terminando, que aí eu consigo ir vendo o tempo aqui para seguir. Alguém não está conseguindo fazer? E precisa de alguma ajuda? O Gabi deu branco aqui, socorro.
Então, para quem está terminando, já terminou, está terminando, vou deixar aqui a segunda proposta, e que você pode ir fazendo meio que simultâneo também, é ir percebendo que operam nessa área. Ou seja, quais são as suas imagens, né? O que eu penso a respeito disso? Assim como eu falei lá, né? Quando eu me vi, né, diante de uma situação que eu de um trabalho que a pessoa acabou não me pagando, né? Assim, ok, o que isso me diz, né? Sobre a minha relação com o dinheiro, o que eu acho de dinheiro. Então, eu trabalho por amor, e aí, ok, não precisa do dinheiro. Então quer dizer que eu acho o dinheiro tem alguma coisa de errado com ele? Ele não é tão bom quanto o amor? Né? O que eu penso sobre o dinheiro? Né? O que eu penso? O que você pensa? Quais são as concepções? E aí, lembrando das nossas generalizações. Então, portanto, exemplo de generalização. O amor é, portanto, o casamento é, então, o trabalho é, logo, o dinheiro é, por isso, ou pessoas que têm muito dinheiro são, por isso você já imaginou se eu penso que pessoas que têm muito dinheiro são mau caráter? Por exemplo, fizeram alguma coisa para ganhar tanto dinheiro, não é possível, porque foi trabalhando honestamente. Aí eu vou querer ter bastante dinheiro, mesmo que eu consiga ter isso trabalhando honestamente. Será que eu vou querer fazer parte dessas pessoas? Então, sobre os gêneros, né? Uma mulher é fofoqueira, ou mulher é submissa. Será que eu quero fazer parte desse grupo? Eu quero ser submissa? Eu vou negar minha feminilidade? É um jeito de negar a feminilidade. O terceiro passo é: escreva as conclusões tiradas a partir das concepções. Então, são esse portanto, então, por isso. Escreva a falsa relação de causa e efeito sobre essas concepções. Então, se as mulheres são submissas, se as mulheres são fracas, e eu sou mulher, portanto, eu sou submissa? Não, eu não quero ser submissa, portanto, eu vou afirmar minha força sempre, eu vou me masculinizar, portanto, eu vou provar para todo mundo que eu consigo fazer tudo que os homens fazem estando menstruada. Não, a menstruação não vai me parar. São as relações de causa e efeito que a gente pode ter dentro da gente. Chega bem próxima das nossas reações, que é o que a gente faz para evitar dor, evitar sofrimento, evitar desconforto. Né, Gabi? Essa falsa relação de causa e efeito tem super a ver com o círculo vicioso que implementa-se através das atitudes, né? É exatamente a percepção. Quando a gente liga causa e efeito, a gente percebe o circuito vicioso que a gente faz, que a gente realiza. É exatamente a porta de entrada, né? Para essa percepção, né? É bem legal isso aí também. Exato. Então, desses exemplos que eu estava falando, por exemplo, da menstruação. Então eu vou da feminilidade, né? Ser mulher não é um bom negócio. Eu vi que na minha família ser mulher não é um bom negócio. As mulheres menstruam. Eu não quero menstruar, vou ter problemas sérios com a minha menstruação. Para quê? Porque eu estou negando aquilo dentro de mim. Então, quando eu vejo que eu estou tendo problemas sérios com a minha menstruação, porque eu estou negando toda essa questão dentro de mim, a minha feminilidade, porque eu tenho questões com o feminino,
Aí eu consigo fechar um ciclo. Eu posso, inclusive, começar a ter menstruações sem cólicas, sem problemas nenhum. Depois que esse ciclo é regenerado, né? Colocar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. E libera a menstruação de todos esses significados, né? Nessa hora. Então, assim, a menstruação pode vir com outros significados, significa com outra vivência, com outra experiência, né? Porque você reseta, né? Toda a crença, todas as crenças em relação a essa experiência, né? É lindo, né? Tem uma coisa, a imagem, ela chama imagem porque na nossa alma, esse lugar, ele que tem essa concepção errônea, ele é um lugar rígido, ele é um lugar que não flui, a substância da nossa alma, ela é leve, ela é A Gabi para todo mundo, né? Ela parou, né? Foi, né? Eu acho que ela travou para todo mundo. Exatamente, né? Esse lugar é exatamente isso que ela estava falando. Para a imagem ela para numa concepção errônea que se torna tipo uma fake news. Você está acreditando em algo que está fixo em algum lugar da sua alma, e ali a energia, para ser sempre assim, a energia não flui naquele lugar, né? Então, mais uma vez, a palestra está bem presente aqui, né? Bem viva. Impressionante. Justo quando ela está, esse exemplo vivo. Ai, gente, chega a ser engraçado, né? Mas vamos lá. Ela já vai entrar de novo. Tô aqui, gente. Ai, tá bom, Gabi. Aonde que? Ah, você tá aí. Ah, Aqui. ai, Gabi. Fala, Gabi. Bom que a gente pode dar risada. Eu vou comprar um computador novo, então, gente. Eu resolvi hoje, eu vou deixar esse... eu vou me atualizar. Mas eu estava falando da imagem que ela forma um lugar rígido na nossa alma, né? E o guia, né, diz que do mundo espiritual isso forma uma imagem mesmo. Eles conseguem olhar aquilo e falar, olha, que é quase uma foto, né? Eu dei o exemplo de um carimbo, né? Mas a foto também, que a gente pensar no negativo e depois a gente imprime aquilo num papel, né? Aqui, a luz, não precisa nem ser negativo, deixa eu ser mais moderninha, já que eu estou refazendo a minha questão com a tecnologia, me atualizando, né? A luz vai acessar ali, né, os sensores da câmera e aquilo vai voltar numa imagem, vou imprimir aquilo num papel. Então é exatamente isso que acontece na nossa alma. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber algumas conclusões que vocês chegaram. Não é isso. Aquele exercício foi para a gente tomar consciência, para a gente conseguir falar em palavras concisas. A imagem mais basal que eu consegui encontrar dentro de mim é uma imagem que diz que a vida é hostil. Né? Então, em relação não paga, as pessoas não pagam, elas não tenho dinheiro, não sou reconhecida. Várias coisas, mas no fundo era dizer que a vida era hostil. Não é verdade, né? Talvez tenha questões hostis, mas nem tudo na vida é hostil. O segundo passo é vivenciar essas emoções. Quando o ego adulto aceita vivenciar as emoções que a criança temeu, a gente não precisa mais se defender daquilo, né? E isso leva automaticamente ao próximo passo. A gente vê que as defesas, a gente reconhece as defesas e abandona as defesas, porque como elas são desnecessárias, elas não tem por que existir, né? Elas acabam causando mais dor do que a dor que elas se propõem a proteger, né? É isso.
vai criando consequências em várias áreas da nossa vida. E aí o último passo dessa cadeia, desse ciclo virtuoso, né, de um ciclo saudável, de desfazendo as imagens, é ver e vivenciar a verdade. Então, experimentar que a vida não é hostil, e toda vez que eu experimentar que a vida não é hostil, eu lembrar da minha imagem, falar, olha, aqui tem um momento que a vida não está sendo hostil. Toda vez que eu me sentir reconhecida financeiramente por um trabalho que eu amo fazer, falar, olha, dá para ter os dois, dá para ter amor, dá para ter o dinheiro junto, né? Toda vez que eu olhar para o dinheiro e ver que eu julgo mal ele, relembrar, né? Refazer isso. Ou olhar para o dinheiro e ver o quanto que aquilo também me traz de coisas boas, o que, que me dá de acesso, o que, que ele me dá de diretamente, né? Como uma energia pura, que não é nem boa nem ruim, né? Só eu coloco esse valor sobre ele. Quando eu vou vivenciando isso com bastante consciência, eu vou colocando impressões corretas, abertas e fluidas, que aos poucos vão tomando o lugar dessas imagens que eram rígidas na nossa alma, elas vão se desfazendo e vai ficando mais fluido conforme o restante da nossa alma. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acho que pode falar alguma coisa, Sara? Eu queria, dentro disso que você está falando, chamar a atenção, né? Porque esse trabalho com imagens, que é a vida inteira, nos grupos, enfim, a gente trabalha isso bastante, enfim, está sempre presente, é uma maneira da gente trabalhar a nossa criança, né? Libertar e daí, né, trabalhar a nossa criança que teve essa dor, né, e que se defende através desses padrões de comportamento, né, e liberar, diferenciar a criança do adulto, e aí ir para a vida no adulto, já não tão carregado, né, dessas crenças. Então a gente, ao mesmo tempo que libera a criança, né, a gente vai trabalhando com ela e vai libertando um adulto que vai entrando como se diz, em contato com as várias possibilidades da vida, não mais aquela, porque a crença é só uma, né? Quando a gente está numa imagem, a gente tem um padrão, um circuito, né? A gente faz a mesma coisa sempre, emocionalmente dizendo, né? E às vezes até atitudes mesmo. Então a gente vai se abrindo para o novo, para as possibilidades que nós temos reais, né? Que pode ser de muitas maneiras, né? Então é isso, né? Só dando um alô dentro que você trouxe agora aí. Obrigada, Sara. Eu tive esse vislumbre assim hoje quando eu estava preparando, né? A imagem, esse tema, ele traz tudo, todos os conceitos que a gente trabalhou até agora, que a gente vai trabalhar ainda estão aqui, né? A gente trabalha a criança, trabalha o adulto, trabalha o nosso eu inferior, trabalha o nosso eu superior, trabalha tudo está aqui. Por isso que eu quis trazer assim, esses conceitos, eles são bem... Oi. Só se você poderia parar de compartilhar para a gente enxergar melhor a todo mundo. E também tem uma pessoa, a Paula, com a mão levantada, e tem uma questão da Tice também no chat, tá? Beleza, então vamos parar a gravação e aí a gente abre. A Tereza estava com a mão levantada.